Bom, a paz do Senhor, mais uma vez. Nós estamos no 4º dia de 12 dias e confiantes que Deus tem respondido às nossas orações feitas desde o primeiro dia. Amém? E com certeza, a palavra do Senhor diz assim, que Ele revela fiel aos seus fiéis. Né? Então, com certeza, tenho certeza absoluta que nós somos fiéis a Deus. Somos ou não somos? Amém, somos, né? Tem que ser fiel a Deus, né? Então o pastor começou no domingo falando a respeito do tripé, que é confiança em Deus, confiança nas pessoas e confiança nas instituições. Aonde? Instituições, né? Nas instituições. E vem abordando assim de uma maneira muito clara, né? Pelo menos para mim assim eu tenho aprendido muito. E eu penso também que dá para confiar sim, né? Em Deus sempre, né? Nossa confiança tem que ser sempre no Senhor. Nas pessoas também penso que dá para confiar e temos respaldo bíblico para isso, né? E nas instituições também, ou não? Sim, né? Tem como confiar e dá para confiar nas instituições. Hoje o Senhor vai falar conosco, o tema de hoje, exemplos de confiança. E aí vocês, quando o Senhor começar a falar conosco através da palavra, vocês vão ver que tem como a gente também, aqueles que ainda, porventura, não falar, eu acho que nas instituições é meio complicado. Mas a gente vai ver que através da palavra, o Senhor também nos dá o respaldo. Amém? Eu queria que vocês abrissem no livro de Salmo, no capítulo 57, só os 3 primeiros versículos. O livro de Salmo, capítulo 57. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi é que ele estava muito desesperado, ele estava assim, muito aflito, né? E ele, em forma de uma canção, ele fez esse salmo. Aleluia? Então tá. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem e envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Bom, para a gente entender essa palavra aqui, eu vou com vocês lá para Samuel, não precisa abrir, não. 1 Samuel, no capítulo 8, começa para a gente entender por que Davi estava aqui tão desesperado, com tanto medo, tão aflito. A palavra de Deus diz assim, que por um tempo Israel foi governado por juízes. Liderado por juízes. Há muito tempo ele ficou. E Samuel foi o último juiz, o 14º juiz, o último juiz de Israel. E a palavra do Senhor fala assim, que esse homem andou diante de Deus sem nenhuma mancha. Ele era um homem fiel a Deus. Só que esse homem, por muito tempo que ele julgou Israel, ele envelheceu, né? Que essa é a lei da natureza. E aí, ele nomeou seus 2 filhos. Mas a palavra de Deus diz também que os seus filhos não andaram conforme Samuel. Os seus filhos se desviaram. Os seus filhos, eles faziam coisa que Deus ficava muito triste e o povo também estava observando. Eles eram avarentos, eles eram corruptos.
E aí, os anciãos de Israel, os homens mais experientes de Israel, procurou Samuel e falou assim: Samuel, é o seguinte, nós temos observado toda a sua vida com Deus. Nós temos visto que você é um exemplo no Senhor. Só que seus filhos não são assim. Nós queremos um rei. Pois bem, Israel, de antemão, ele não gostou muito da ideia. Ele ficou muito triste, porque ele sabia que Deus, o Senhor, era o seu rei. E aí, mas ele levou esse assunto a Deus. Chegando em sua oração, ele apresentou a Deus, e o Senhor falou para ele assim: olha, Samuel, eles não têm rejeitado você, eles têm rejeitado a mim. É a mim que eles têm rejeitado. Na verdade, eles não querem eu governando ele como rei deles. Vamos fazer o que eles querem. Eles querem um rei, então nós vamos dar um rei. Só que Deus falou assim para Samuel: fala para eles que um rei tem as suas implicações. Um rei custa caro. E aí, Samuel passou, foi lá, conversou com os líderes, e eles disseram: não, a gente quer um rei, nós estamos com a ideia fixa, nós queremos um rei. E aí, o Senhor manda Samuel ungir a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e ele se tornou rei de Israel. Pois bem, ele governava Israel e ele tinha muito êxito nas suas idas a guerras. Ele vinha trazendo vitória para o povo de Israel. Só que esse rei, meus queridos, ele também, o rei Saul, ele começou a desviar, ele foi para um outro caminho. Ele já não era mais um exemplo de rei, ele já não era mais um exemplo de líder. E aí, o Senhor, em oração, o Senhor fala a Samuel: Samuel, o rei Saul, eu tenho desprezado ele, porque ele não tem sido mais um servo fiel. Ele tem feito muitas coisas que o meu coração tem ficado triste com ele. A liderança dele, ele tem feito coisas que ele não pode fazer. Ele era rei, ele não podia, algumas coisas ele não poderia fazer. E ele se meteu a fazer e não poderia. E Deus reprovou ele. Aí Deus fala para Samuel assim: olha, mas eu já escolhi um novo rei para ser o rei de Israel. Você vai lá na casa de Jessé, o belemita, e um dos filhos dele você unge para mim. Ele vai ser o novo rei de Israel, porque o meu coração tem agradado desse rapaz. E Samuel fez exatamente como Deus mandou. Lembrando, no início da palavra, que Samuel foi um exemplo do quê? De juiz sobre Israel. Ele foi lá, ungiu a Davi. Enfim, o povo de Israel, o exército de Israel, ele estava sempre, há muito tempo, ele estava em conflito com os filisteus. E aí, nenhuma das suas guerras, em mais uma das suas guerras, a Bíblia diz que tinha um gigante chamado Golias, um homem que fugia do padrão dos homens normais de altura daquela época, mais ou menos com 3 metros de altura aproximadamente. E esse gigante, ele era um guerreiro valente, a palavra de Deus diz. E ele começou a afrontar o povo de Israel, o exército de Israel. E aí, em uma dessas afrontas, Davi, ele se dispõe a lutar. E a palavra de Deus fala que ele lutou e teve êxito. Como vocês bem sabem que essa história é bem comum, né? Todo mundo sabe, todo bom crente sabe dessa história. E ele teve êxito. E aí, com toda essa história, com tudo isso, a fama de Davi correu por toda Israel, por todos os lugares. E aí, ele
as mulheres de Saul, a alegria do povo de Israel, a alegria do exército e a alegria também das mulheres de Saul. A Bíblia diz que elas saíam e cantavam e adoravam a Deus e diziam assim: olha, Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 dos seus milhares. Davi soube disso. Saul soube disso. E ele ficou muito furioso. Ele falou assim: certamente o meu reino está em risco. E o orgulho, a raiva, o poder de maneira egoísta, apoderou sobre Saul de uma maneira que ele ficou cego de raiva. E foi nenhuma dessas fugas que o Davi chega a essa caverna. A caverna de Adulão. Adulão era uma cidade, ela tinha 27 quilômetros de Jerusalém. E ele fugiu para lá, de medo desse homem, das perseguições desse homem, porque aquele homem que um dia fora um bom exemplo de líder, de rei, ele já não era mais. E ele, com aquela raiva, ele quis matar. E foi nesse dia que Davi resolve fazer uma oração, uma canção em oração a Deus, falando assim: tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. Davi ele estava desesperado, meus queridos. Davi ele estava terrivelmente assim, ele sabia que ele, desculpa da expressão, mas se vacilasse, ele morreria. Só que Davi, ele tinha um referencial muito lindo. Ele confiava em Deus. Ele era um exemplo de confiança em Deus. Sabe por quê? Essa caverna era uma caverna que só tinha uma única entrada. Fora que Davi também não estava sozinho nessa caverna. Ele tinha 400 homens junto dele, que mais tarde se tornaram 600 homens de guerra junto com Davi. Ele não estava sozinho lá. Também não estava desmerecendo aqueles homens, porque aqueles homens futuramente iam auxiliar ele nas guerras, seriam homens de guerra. Não, ele não estava desmerecendo esses homens. E nem também a gruta lá, a caverna que tinha uma única entrada. Não. Mas a total confiança de Davi estava no Senhor. Ele estava assim, literalmente entregue, assim, eu confio no Senhor. Porque ele poderia abater os soldados de Saul. Não seria muito difícil ele fazer isso. Ele poderia, se ele juntasse e os guerreiros estavam lá todo armados, ele poderia. Mas ele preferiu confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha o Espírito de Deus, apoderava-se sobre ele. Ele tinha o discernimento de Deus. Ele sabia que essa guerra não era uma guerra, qualquer guerra, era uma guerra espiritual. Aquele homem estava cheio de raiva. Aquele homem, se pegasse ele destruía. Mas ele sabia, ele tinha o discernimento de Deus. Ele falou assim: não é assim que eu devo fazer. Eu não posso lutar com essas armas. Eu tenho que lutar com as armas espirituais. O que eu quero falar com vocês, meus irmãos, meus queridos, através da palavra do Senhor? Que confiar em Deus faz total diferença. E quando você confia em Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem intimidade, quando você tem vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, você tem discernimento de Deus. E você tendo discernimento de Deus, Deus te dá discernimento também para você saber
quem você pode confiar. Lembra que nós estamos falando de 3? Confiança em Deus, confiança nas pessoas e nas instituições. Quando você confia em Deus, quando você caminha com Deus, quando você tem uma vida com Deus, não fica difícil. Porque você tem discernimento. Você vai, na hora que você tiver uma situação complicada, como teve Davi, e que você precisar abrir o teu coração para alguém, você vai ter discernimento de Deus, se você pode ou não pode abrir o coração para essa pessoa. É claro que essa pessoa também tem que professar a sua fé e adorar o teu Deus. Você não pode abrir, e nem deve, e nunca, jamais, abrir o teu coração para quem não adora o teu Deus. Jamais. Mas, se você ter esse relacionamento, como Davi tinha com o Senhor, como aqui ele poderia usar as suas armas, ele poderia, esses homens, que depois foram soldados dele, ele poderia. Mas ele tinha discernimento de Deus. Ele falou, não preciso. Eu sei que isso que está acontecendo é coisa espiritual, isso é demônio. Essa raiva que ele tem de mim, isso só pode ser demônio. E ele estava certo. Literalmente. Porque um espírito mau, da parte de Deus, atormentava Saul. E é isso que Deus quer que eu e você, através da palavra do Senhor, tenhamos também total confiança em Deus, acima de tudo, acima das pessoas, acima das instituições, acima de qualquer outra coisa. A nossa confiança em Deus faz total diferença em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque o Senhor, Ele é o seu guia, o Senhor é aquele que te guia, o Senhor é aquele que te conduz. E o Senhor, você tendo essa vida com Deus, jamais o Senhor vai deixar você entrar numa enrascada. Amém? E eu tenho 3 nuances da confiança em Deus nesse Salmo 57. Primeiro, refúgio. Esse homem aqui que é exemplo de confiança em Deus. Exemplo bíblico de confiança em Deus. Ele sabia que em Deus ele podia se refugiar. Ele sabia que em Deus ele estaria seguro. Ele sabia que em Deus ele não precisaria de armas, de espada, sendo um guerreiro. Ele sabia que Deus faria por ele. Segundo, o Salmo fala a respeito da sombra, das asas do Senhor. E debaixo dessas asas, Davi estava seguro. Se vocês verem lá no versículo 1, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao que por mim tudo executa. As asas de Deus é um abrigo. As asas de Deus representa confiança, amor, proteção, força e misericórdia presente. Ele sabia que ele tinha tudo isso. Ele sabia que ele estava seguro, que ele tinha a proteção do Pai, que a misericórdia de Deus é um atributo tão lindo de Deus, a misericórdia de Deus. Ele sabia que ele podia contar. E o terceiro diz assim, clamarei ao Deus Altíssimo, o que por mim tudo executa. Ele sabia que se ele fizesse uma oração,
crendo, Deus responderia. Sabe por quê? Porque ele tinha vida com Deus. Sabe por quê? Porque ele era um homem de exemplo, de confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque ele todo momento, ele buscava o seu Deus. Ele sabia que seu Deus não ia desamparar ele jamais, esse adorador. Quando nós temos comunhão com Deus, Deus tem prazer em efetuar o seu poder na minha vida, na sua vida. Ele se importa com o nosso bem-estar. Sabia que Deus se importa com o nosso bem-estar? Deus, Ele quer ver você bem. Deus não tem prazer na sua tristeza, no seu choro, nas suas perturbações. Ele não tem prazer nisso, jamais. Ele se preocupa com o nosso bem-estar. A palavra dele diz isso. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele se importou com Davi, esse homem que hoje nós temos como exemplo de confiança no Senhor. Não precisa abrir, mas o profeta Isaías, no capítulo 12, no verso 2, na parte A, ele diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Que coisa linda. O profeta aqui também, e esse homem foi um homem de exemplo no Senhor. Esse homem também foi um homem que se dedicou. Esse homem foi um homem que ele tinha a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Ele é um exemplo. Foi um exemplo na geração dele. E tem sido um exemplo para a gente também, de confiança no Senhor. Amém? No livro de Atos, não precisa abrir, só se vocês quiserem lá consultar. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 19 até o 25, fala que Paulo e Silas, eles estavam na cidade de Filipe. Era uma colônia romana. Eles estavam lá porque tinha uma nova igreja lá e os irmãos estavam precisando, eles estavam lá. E a Bíblia diz que eles começaram a obra do Senhor lá. E de repente eles tinham uma moça que estava endemoniada e começava a insultar os dois. Paulo chega na moça e expulsa aquele demônio que insultava Paulo, na verdade o demônio. E por conta disso, ele foi preso. Mandaram prender ele, porque os seus senhores já não lucravam mais. Mandaram prender os dois. A palavra do Senhor diz que eles, por volta da meia-noite, foram presos. Por volta da meia-noite, houve-se um terremoto. E as portas se abriram. E eles foram livres. E diz mais, que o carcereiro, vendo toda aquela situação, ele com medo, claro, por conta de todos os presos também estarem soltos, ele tenta se suicidar. E Paulo fala para ele: não, calma, estão todos aqui. E a palavra de Deus fala que houve salvação na casa do carcereiro. Aleluia! Exemplo de confiança em Deus. Esses dois confiaram no Senhor. Eles cantavam. Lembra que a oração, mesmo que aflita, de Davi, foi uma oração, um louvor a Deus? Eles também louvaram a Deus. Eles criam que Deus podia fazer muito mais. Eles criam que Deus podia abrir aquelas portas, tirar aquelas algemas, e certamente seus pés também deveriam estar amarrados, acorrentados. Eles criam, os dois criam que Deus podia fazer esse milagre. Exemplo de confiança em Deus. Meus queridos, até aqui nós temos visto tantos exemplos. Nós temos visto o exemplo de Samuel, que há 40 anos ele julgou Israel. E a palavra do Senhor fala que ele foi fiel, esse homem. Nós vimos Isaías, um exemplo de confiança. Nós vimos Davi, exemplo de confiança.
Nós vimos Paulo e Silas, exemplo de confiança no Senhor. E esses homens, certamente, foram exemplo para outras pessoas. E a pergunta, será? E eu penso que todos aqui, né, já fez a sua... São crentes, batizados no Senhor. Será que nós conseguiríamos ser esse exemplo que eles foram? Nós temos o mundo aí fora. E nós temos aqui dentro também. Nós temos também que ser crentes, exemplos aqui também, dentro da igreja, que é uma instituição, não é? Religiosa é uma instituição. Será que nós temos sido exemplo? Será que se tivesse uma nova Bíblia, entraríamos como exemplo, como esses homens foram? Sem contar as mulheres, viu? Tem mulheres aqui também que tiveram vida com Deus. Mas foram esses homens que Deus colocou ao meu coração. Será? Conta-se uma história, e eu penso que alguns daqui já sabem. Um rapaz, ele aguardava o seu avião. E ele observava um menino que estava sozinho na sala de espera do aeroporto. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar o seu assento antes dos adultos. Ele entrou no avião e viu que o rapaz entrou no avião e viu que o menino estava sentado ao lado da sua poltrona. O menino foi cortês, educado. Quando ele puxou a conversa, e em seguida começaram a conversar, logo depois o menino começou a colorir o seu livro. Ele não demonstrava nenhum tipo de ansiedade ou preocupação com o avião, enquanto os preparativos para a decolagem estavam sendo feitos. Durante o voo, o avião entrou em uma tempestade muito forte e fez com que a aeronave balançasse com uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras, observando tudo isso, ela disse assim, ficou muito preocupada com o menino. Aí ela disse para o menino, você não está com medo? Você não está com medo? O menino respondeu com um belo sorriso, e com a maior tranquilidade, não, senhora, não estou com medo. O meu pai é o piloto. Moral da história, ele confiava no seu pai. O seu pai era um exemplo. O seu pai era um exemplo de confiança. Será que nós temos sido exemplo de confiança para os nossos filhos? De confiança no Senhor? Será que nós temos sido exemplo de confiança para os nossos vizinhos? Para a nossa igreja? Para as nossas instituições? Será? Esses homens foram. Esses homens foram. E esses homens, a palavra do Senhor nos ensina que eu e você consegue ser exemplo. Amém? No Salmo 125, no versículo 1, diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Amém. Os que confiam no Sião são como confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que sejamos exemplos de confiança no Senhor. Amém? Deus o abençoe.